esses se chocam. Então, como você pertence ao reino de Deus, vai saber que se você é uma pessoa chamada, você tem que se preparar na área espiritual. Com quem? Quem vai ser o seu mestre? Deus, Cristo, Espírito Santo. Quem vai ser o seu oposto? Satanás. Os dois mundos são abstratos, você não pode pegar, mas você pode sentir. Então você tem que ter a armadura de Deus sobre si, para enfrentar isso, que já vai querer desativar o teu emocional, desativar a tua chamada, desativar o teu empolgar, a tua conduta de ir para frente. Esse reino das trevas vai ser o oposto, negativo e positivo. Aí o que vai acontecer? Você tem que preparar aí, porque senão você vai ser desmotivado dentro da própria igreja. Já tem isso aí. Não é fora. Fora você vai já estar desmotivado. Fora não tem nada. Mas dentro da própria igreja, você vai encontrar gente dizendo que é isso, não vai, não faz não. Aos pais, o namorado, o marido, a mulher, não sei o quê. A igreja, tá, tem tudo isso. Então você tem que se preparar mais espiritual. E você também tem que se preparar na parte estudantil. Você tem que se preparar, estudar mesmo, não ter a cara. Hoje eu aconselho os jovens que têm uma chamada a aprender o inglês de cara, porque ele pode entrar em qualquer lugar do mundo. Eu já tive em áreas do mundo que só eu era assim, os outros tudo diferente de mim, fisicamente falando, só eu diferente. E eu, meu Deus, isso dá uma agonia muito grande. Se você não estiver preparado emocionalmente, você não souber lidar com isso, com esses explosivos, o resultado é regresso prematuro, vamos dizer. Eu tenho uma matéria chamada "Por que o missionário regressa prematuramente?" São esses, ele está despreparado. E ele tem que se preparar aqui, ele tem que preparar em todos os aspectos. Então eu digo, estude inglês. Tem uma formação acadêmica, se você puder, boa, universitária, porque isso abre a mente da gente, para você não ficar no meio do caminho. Por causa dos tabus. Você vai ver que existem tabus hoje, dentro da sua cultura religiosa, principalmente. Então você tem que romper isso, com sabedoria. Você não pode ir contra ninguém. Você vai contra os tabus. Você vai contra a má formação. Você é formado, você sabe onde pisar. Entendeu? Então eu digo para os jovens, se prepare nesses aspectos, nessas áreas, principalmente. E outra coisa, obedeça aquilo que o seu pai e sua mãe diz. Isso é muito interessante. Porque hoje muitos jovens estão desprezando o conselho dos pais. Isso é bíblico, que ele ouça o pai e a mãe. Eu sou um dos homens felizes na terra por obedecer, por nunca dar, como se diz, nunca dar prejuízo aos meus pais, com o meu porte para com ele. Sempre os respeitei, né? Sim, pai. Sim. Até hoje eu peço bênção para minha mãe. Me abençoe. Pastor, acho que misturando um pouco com o que já foi dito, qual o papel em si, uma formação secular na vida de um mestre? É importante? É irrelevante? Ou é extremamente importante? De um mestre. De um mestre, um ensinador, um pastor? Sim. Não se pode formar um mestre sem diagnosticá-lo. Por exemplo, tem pessoas que têm posição, mas não têm formação. Ele é levado para aquele degrau por algum motivo, mas na hora que ele se apresenta com o título, a plateia diz: não, esse não é original. É igual, por exemplo, você pegar uma garrafa cheia de veneno com um rótulo dizendo refresco de maracujá. Esse mestre tem por obrigação de se identificar como original. Como é que se identifica? Quando ele levanta diante de uma plateia, seja onde for, ele demonstra conhecimento de causa. Ele tem que defender tese. Ele é um mestre. Você vai numa universidade hoje para defender tese, eu já defendi várias, estou defendendo um doutorado agora. Então, você pode ver que o seu deão, ou o seu líder maior, normalmente é um
você vai defender a tese por exemplo, de bacharelado, os seus professores têm que ser mestres e doutores, não pode ser bacharel. Quando você vai defender uma tese de mestrado, os seus mestres têm que ser formados no nível de PhD, DD, ou seja, curso superior de doutorado, e assim por diante. Então, você é obrigado a defender teses, mini teses e a tese final. Eles declaram 50 páginas, 100 páginas, 150 páginas. Eles vão determinar. Então, você tem que ter conhecimento de causa, vai defender a tese. Aí chega lá na hora de defender a tese, aí vem o grupo que vai olhar a tua tese e vai te reprovar, porque você não for um pesquisador, você não tem conhecimento de causa, vai defender uma tese pela sua própria cabeça. Então, é reprovado. Então, o que acontece? Quando ele levanta lá, é igual o médico não tem a capacidade de, não foi um frequentador, não participou, não queimou suas pestanas, na participação dos laboratórios. Aí, quando vai operar uma pessoa, um cirurgião, por exemplo, mata a pessoa lá. Assim, no sítio espiritual, a mesma coisa. O mestre precisa ter essas características para poder ele se apresentar. A igreja que é sensível, coluna enfermeira da verdade, ela vai sentir. Mas ele não está por fora, ele tem rótulo só. Mas ele não fez questão, não fez. E outra coisa, Jesus fala isso, que muitos vão chegar reprovados por isso. São chamados, mas não são escolhidos. Não é interessante? Pois é. Bom, Hermes, então, nosso tempo está chegando ao final, né? Então eu queria só deixar um espaço para o irmão. Se o irmão quiser fazer alguma consideração final com relação a algum assunto que talvez não tenha sido mencionado, que o irmão vê nas suas viagens, sente necessidade de falar em relação a isso, colocar alguma coisa, não está à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer de primeira mão por essa entrevista, esse convite lindo, e quero parabenizar a igreja daqui, local. Tenho visto que é uma igreja dinâmica. Eu olhei ontem na área da música, gostei muito, do culto da noite, e também estou gostando da participação ativa do povo. O povo é muito importante. Isso significa que tem alimento, tem água para se beber.